Bem-vindo ao projeto Pandora Virtual. Na aula passada vimos uma introdução ao formato de arquivos, e nessa aula falaremos sobre grande parte dos formatos de arquivos existentes. Essa é uma aula extremamente teórica, então o conteúdo pode parecer cansativo se você não tiver paciência. Porém, após conhecer todos esses formatos, você se encontrará num nível intermediário sobre o tema. Acompanhe também algumas dicas práticas no final da videoaula. Um conteúdo que era dedicado apenas para alunos do curso, mas será disponibilizado como livre. Dando prosseguimento no tema arquivos e formatos, vamos abordar o tema livres ou proprietários. É importante lembrar que, como qualquer outra obra intelectual, seja artística, literária ou tecnológica, há direitos autorais na criação de programas. Assim, o programador deve escolher o tipo de licença sobre a qual o programa estará disponível. Essa licença deve esclarecer como será a utilização da obra e a sua distribuição, e também se alguém pode fazer cópias dela. Ainda deve especificar se é possível modificá-la e se ela pode ser distribuída com fins comerciais. Também deve ser especificado se obras dela derivadas devem ou não ter o mesmo tipo de licença. O dono de um formato de arquivo digital tem o controle sobre o programa que irá permitir a sua leitura. Portanto, o programa poderá ser aberto ou fechado, livre ou proprietário. Software aberto ou livre está baseado em padrões abertos, é desenvolvido de forma transparente e de modo coletivo. Suas especificações estão totalmente documentadas e acessíveis a todos. É livre de qualquer extensão proprietária que impeça seu uso. O código-fonte, ou seja, a sequência de instruções em uma certa linguagem de programação, está disponível, tanto para estudo quanto para que sejam feitas modificações no programa. Já o software fechado ou proprietário é desenvolvido individualmente ou por uma empresa para seus próprios produtos. É incompatível com produtos de outras empresas. Não há publicação de suas especificações, tudo permanece codificado e sigiloso. O código-fonte, também conhecido por source, não está disponível. Formatos de uso comum. Bastante úteis são os formatos multiplataforma, ou seja, arquivos que são criados e lidos por mais de um sistema operacional, como PDF, HTML, RTF. Eles permitem ampla distribuição da informação, pois podem ser executados, vistos, criados, modificados em diversos equipamentos e sistemas. Entretanto, muitos tipos de arquivos só podem ser abertos em um sistema operacional e por um único programa. Então vamos conhecer os arquivos de uso mais frequente. Temos o arquivo de multimídia usado em transmissão e recepção de celulares, que é o 3GP. Temos o AAC, arquivo de codificação de áudio no padrão MPEG 2. Temos o ARG, arquivo compactado, ASP, Microsoft Advanced Streaming Format File, áudio ou vídeo do Windows Media Player. Temos o ASP, o Active Serve Pages, é um formato de página da internet capaz de gerar conteúdo de forma dinâmica. Temos o pontual, que é o som do sistema Unix. Temos o AVI, Audio File Interleaved, áudio e vídeo intercalável, formatos arquivos DivX, visualizável por vários programas. Temos o ponto .bec, que é um arquivo de cópia de segurança, né? Alguns programas podem guardar uma cópia do original com essa terminação quando realizam modificações nos arquivos. Temos o ponto .bat, arquivo executável programa em Windows. Costuma executar comandos de DOS, contém texto com os respectivos comandos. Nós vamos ter uma aula aí falando a respeito do arquivo BAT. Temos o ponto .bin, arquivo binário, que contém informações sobre o sistema. Geralmente o sistema operacional usa esse tipo de arquivo em algumas aplicações que o usuário não pode manipular. Temos aí o arquivo BMP, arquivo de imagem de mapa de bits. Temos o ponto C, programa fonte em linguagem C, que deve ser submetido ao compilador. Temos o ponto CAB, arquivo compactado, ponto CD, imagem de CD. Temos o ponto CDR, imagem vetorizada no CorelDRAW. Ponto CFG, arquivo que geralmente funciona como apoio para outro programa. Frequentemente nele são escritas as preferências que o usuário seleciona por default, padrão. Temos o arquivo .class, contém o código-fonte Java compilado. .com, arquivo executável, programa em ambiente DOS, programas curtos. Temos CPP, programa fonte em linguagem C++. Temos o ponto CSS, Casting Style Sheets, determina a apresentação de arquivos em uma linguagem de marcação, como HTML ou XML. Temos o ponto .date, arquivo de dados, armazena informações usadas por um programa do qual depende internamente, ok? Em geral é possível editá-lo com qualquer editor de texto. Temos o TTD, Document State Definition, contém regras para as tags que podem ser usadas em um arquivo XML e os valores válidos.
Temos o ponto DLL, que a gente vai estar vendo mais tarde em outras videoaulas, que é o Dynamic Link Library, ou Biblioteca de Vinculação Dinâmica. É conhecido como biblioteca, contém funções e dados utilizadas por outros aplicativos ou pelo sistema operacional. Temos o ponto .doc, que é o texto da Microsoft Word. Temos o ponto .dot, texto da Microsoft Word Documents Template. Temos o ponto DPR, que é o Delphi Projects, projetos desenvolvido em um ambiente de programação Delphi. Temos o ponto DXF, Bring-in Interchange Format, arquivo importado pela maioria dos programas de gráficos 3D, como o AutoCAD. Temos o EPS, Encapsulate PostScript Image, que é arquivo de imagem exportados por grande variedade de programas de imagem. Temos o ponto .exe, que é o executável, programa de sistema do Windows. É o arquivo principal do programa. Temos o arquivo FLA, arquivo da Micromedia Flash. Temos o GIF, Graphical Interchange Format, que é o arquivo compactado de imagem. Temos o HTML, ou .htm, que é o Hypertext Markup Language. É uma página para a internet, pode ser visualizada por navegadores como Firefox, Mozilla, Safari, Internet Explorer, em diferentes sistemas operacionais, ou seja, é multiplataforma. Temos o ponto .ice, arquivo compactado do ICE Rules. Temos o ponto .ico, arquivo de ícone. Temos o ponto .info, arquivo de informações sobre o equipamento. Temos o arquivo IN, arquivo de inicialização de um programa, guarda dados de configurações. Temos o ponto .iso, arquivo não compactado que contém todo o conteúdo de um CD ou DVD. Temos o ponto .jar, Java Archive, arquivo de distribuição de aplicativos e bibliotecas Java. Possui algumas características semelhantes ao arquivo .exe do Windows. Temos o ponto .java, que é um conteúdo de código escrito em Java. Temos o JPG, que é a imagem bastante compactado e utilizado aí. Temos o ponto .jpg, arquivo de imagem padrão bitmap comprimido. Temos o ponto .jsp, Java Server Pages, é um formato de página na web. Temos o ponto .js, arquivo que contém programação em JavaScript. Temos o ponto .log, arquivo de texto que registra toda a atividade de um programa aberto. Temos o ponto .link, atalho para programa do Windows. Temos o ponto .max, arquivo original do 3D Studio Max. Temos o ponto .mdb, arquivo de banco de dados geralmente gerado pela Microsoft Access. Temos o ponto .midi, mídia com pequeno tamanho usado na internet. Temos o ponto .mp3, áudio padrão MPEG Audio Layer 3, que aceita compressão em vários níveis. Temos o MPG, vídeo compactado, visível em muitos players. É usado para gravar filmes em formato VCD. Temos o formato MPEG, que é arquivo de vídeo. Temos o ponto .mov, vídeo que pode ser transmitido pela internet e usa a tecnologia API QuickTime. Temos o ponto .nrg, imagem de disco, geralmente gerado pelo programa Nero Burning Room. Temos o ponto .objet, que é arquivo objeto, compilador, concatena código e dados em um programa fonte e os coloca em seção de código e de dados nesse tipo de arquivo. Temos o ponto ODF, Open Document Format. Temos o ponto ODP, Open Documents, que é a apresentação, pode ser aberto pelo Inkspress. Temos o ponto ODS, Open Document, que é arquivo de planilha, pode ser aberto pelo Calc. Temos o ponto ODT, Open Document, que é um arquivo de texto que pode ser aberto pelo Writer. Temos o ponto OGG, arquivo de áudio compactado, que tem melhor qualidade que MP3. Temos o ponto OLE, arquivo que usa a tecnologia da Microsoft para atualizar informações entre seus programas. Temos o ponto OXT, instalador de extensão em Word, Calc e Express. Temos o ponto PES, programa fonte em linguagem Pascal, ou Unity em ambiente de desenvolvimento Delphi. Temos o ponto PCX, que é arquivo de imagem. Temos o ponto PDB, PalmDet Base File, que contém dados utilizados por programas no Palm. Pode ser apenas complemento aos arquivos PRC ou os próprios programas. Temos o PDF, Portrait Document Format, que permite visualizar o documento independentemente do sistema operacional ou do programa utilizado na sua criação. Pode ser lido por vários programas, inclusive pelo Foxter. Temos o ponto PHO, arquivo do Photoshop. Temos o ponto PRC, Programa File ou Palm Runable File, que contém programas que são instalados no Palm. Temos o ponto PHP, arquivo de página da internet. Temos o ponto PIC, que é arquivo de imagem, pode ser usado em qualquer editor de imagens. Temos o ponto PIF, atalho para o programa do MS-DOS, do Windows, né? Ou temos o PNG, que é um arquivo de imagem também voltado para a web. Temos o ponto PPS, que é a apresentação do Microsoft PowerPoint na tela toda. Temos o arquivo PPT, que é de apresentação aí do Microsoft PowerPoint. Temos o PSD, que é um arquivo de imagem do Photoshop. Temos o QXD, que é arquivo de programa de editoração Quark Express. Temos o arquivo .rar, que é um arquivo compactado, formato de compressão bastante popular desenvolvido por Eugene Rochelle. Temos o ponto .reg, que é arquivo de informações relativas ao registro do Windows. Temos o ponto .rm, que é um arquivo de áudio do Real Player. Temos o arquivo RMI, que é um arquivo de áudio. Temos o arquivo .sys, que é arquivo de sistema, contém informações a respeito de comandos internos do sistema. Temos o .tif, que é imagem sem compressão, costuma ser usado para o armazenamento de imagens em alta resolução. Temos o .temp, que é arquivo temporário que pode ser excluído. Temos o .ttf, que é o True Type Font, arquivo de fonte. Temos o .txt, que é arquivo de texto.
Admite pouca formatação, basicamente apenas maiúsculas e acentos. Pode ser aberto por qualquer editor de texto como Gedit ou Metapage. Temos o .url, que é atalho para a internet. Temos o .vob, que é vídeo em alta qualidade, usado para armazenar filmes em DVD. Temos o arquivo VQF, que é um áudio bastante compactado. Temos o arquivo XLS, que é a planilha do Microsoft Excel. Temos o arquivo .wav, que é o arquivo em que o Microsoft Outlook guarda o catálogo de endereços de e-mail. Temos o arquivo .rev, que é o arquivo de áudio sem compactação. Temos o arquivo WKS, que é o arquivo de documento do Microsoft Works. Temos o arquivo .wmf, que é o Windows Metafile Image, meta-arquivo do Windows com gráficos vetoriais ou de mapa de bits. Temos o arquivo WMV, que é o arquivo de vídeo do Windows Media Player, um arquivo bem utilizado aí. Temos o arquivo WPD, que é o arquivo de texto gerado pelo WordPerfect. Temos o arquivo WPG, que é um arquivo de imagem gráfico do Microsoft Word para Windows. Temos o arquivo WRI, que é o arquivo de texto gerado pelo WordPad. Temos o arquivo XPI, que é um instalador de extensões do navegador Microsoft Firefox. Temos o arquivo zip, que é um arquivo compactado muito popular, gerado, por exemplo, pelo programa IceGroups. É importante deixar as configurações do Windows em exibir nomes completos de arquivos, ou seja, com seu nome atual, incluindo sua extensão. Este recurso foi explicado no início da aula, Introdução a Diretórios e Arquivos do Windows. Na instalação típica do Windows, os formatos dos arquivos não são exibidos para evitar confusão, pois o Windows, nas configurações padronizadas, esconde a extensão dos arquivos. Entretanto, é muito importante verificar as terminações, para identificar com facilidade que o tipo de arquivo está sendo recebido, criado e evitar o truque muito explorado por diversos vírus e outros programas invasores de confundir as vítimas com extensões falsas de arquivo. Alguns arquivos podem ser feitos sem interface visual, ou seja, o que é a interface visual? É tudo que nós vemos num determinado programa, tanto quanto botões, quanto janelas, tarefas, ok? Foi tudo aí codado através de interface visual, ok? Então, os programinhas que não têm interface visual servem apenas para fazer determinada tarefa, ou manipular algum tipo de função do programa visual. Eles são usados junto a parâmetros através da shell do Windows, ou seja, o CMD, e muitas das vezes você nem nota esse tipo de acesso por não ter uma interface visual. Eu vou estar deixando aí um exemplo claro, que é o que ocorre na execução da ferramenta UPX. Certamente você já ouviu falar, se você nunca ouviu falar, é uma ferramenta de redução de arquivos. Então vamos aos exemplos para que vocês possam entender de uma maneira mais dissertativa. Então temos aqui a ferramenta UPX. Note aí quando a gente abre ela, não dá nem para enxergar o que é o software. Isso porque ele não tem interface visual. Ok, temos aqui também dois arquivos, cada um pesando 10,5 megabytes. E a gente vai estar aí comprimindo esse arquivo de duas maneiras. A primeira maneira é através de uma ferramenta já codificada para fazer a compressão de arquivo. Então eu fiz aqui um script na linguagem de AutoIt. No futuro nós vamos estar aprendendo a fazer essa ferramenta através da programação. Então vamos aqui em procurar arquivo, selecionar o arquivo 1, lembrando que ele está pesando 10,5 megabytes, vamos escolher o nível de compressão e comprimir. Note aí que é usado o shell do Windows, ou seja, o CMD, para estar fazendo a compressão desse arquivo. Então a gente vai perceber aí que o arquivo de 10,5 megabytes foi para 2,73 megabytes. Temos também a forma manual de estar fazendo esse processo de compressão. Então agora a gente vai estar vendo aí a forma manual de estar fazendo a compressão do arquivo, ok? Lembrando aí que é fundamental que a gente aprenda a usar as ferramentas de uma maneira manual, que é para que possamos aí no futuro estar fazendo algum software usando as funções desses programas sem interface já existente, como foi o caso desse simples compressor de arquivo que eu fiz aqui na linguagem de AutoIt. Ok? Então primeiramente aí vamos abrir o CMD, nós vamos estar usando alguns comandos do CMD, que podem ser vistos aí na aula avançada de CMD. Então vamos estar abrindo aqui o desktop. Dentro do desktop podemos achar todos esses arquivos da área de trabalho. Tem aqui o UPX, então vou estar colocando upx.exe. E aqui vemos todas as funções do UPX que nós vamos ver aí em uma aula futura. Primeiramente vamos aprender o básico do UPX, ok? Então, primeiro aí, o comando -1 para compressão rápida e -9 para compressão melhor, ou seja, -1 para compressão rápida e pouco eficaz e -9 para compressão melhor, porém um pouco mais lenta. Então, vamos estar colocando aí o parâmetro para comprimir o arquivo 2, ok? Então colocamos aí upx.exe, -9, que é o nível de compressão, e colocamos o nome do arquivo, que é o arquivo 2.exe. Lembrando que todos esses arquivos estão na área de trabalho, por isso que eu não estou colocando aqui antes do arquivo 2.exe o diretório.
ok? Eu coloquei tudo na mesma área de trabalho para ficar mais fácil aí para vocês estarem reproduzindo, ok? Então clicamos aqui em OK e ele já está fazendo a compressão do arquivo 2 da maneira manual. Então vamos confirmar aí, de 10,5 megabytes, o arquivo foi para 2,73 megabytes, ou seja, comprimiu aí 80% do arquivo. Isso é muito bacana para quando você tiver um software aí e quiser enviar para a pessoa, por o arquivo não ficar tão grande, você comprime ele aí e envia, ok?